Dona Tatiana, o que a senhora tem vivido através das palavras que a senhora tem recebido da Bispa Cleo? Olha, eu não consigo nem, assim, expressar o que aconteceu, porque era uma busca de anos, assim. Só quem é ligado em vida profissional busca se colocar, galgar posições, né? Buscar uma boa empresa para desenvolver carreira, vai entender o que eu estou falando. Eu, durante muito tempo, eu estudei, me especializei, eu fiz muitos cursos de extensão, fiz pós-graduação, uma série de coisas, né, que a vida profissional exige. Só que eu não tinha a bênção de Deus. Isso tem que ressaltar, porque tudo eu devo a Deus, a palavra que eu recebo aqui, as direções, os ensinamentos, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ressaltar e deixar muito claro. Eu fez um ano agora, em abril de 2018, uma empresa, eu trabalhava num hospital, trabalhei por 3 anos, era um lugar muito difícil, eu sabia que eu sempre cortei processos, eu sabia que era um teste, né, de Deus. É um lugar onde eu fui moída, literalmente, assim, o meu caráter foi transformado, forjado. Eu passei por situações terríveis, mas eu sabia que Deus estava requerendo isso de mim, e pela palavra e pelas direções que eu recebi aqui, por temor a Deus, foi que eu me mantive nesse lugar. Porque se não fosse por temor, por obediência, eu sempre cortei processos, e seria mais um processo que eu teria cortado, dadas as circunstâncias e as coisas às quais eu passei. Mas hoje eu sou muito grata a Deus, porque isso contribuiu para tudo, né? Para a vitória que eu recebi, para tudo que aconteceu. Me trouxe até aqui, esse processo. E a bispa sempre fala para que nós vivamos os processos e não cortamos, não abandonamos nada, prosseguimos, né? Diante de tudo que aconteça, seja chuva, seja sol, seja impedimento, seja dor, seja tristeza, alegria, mas a vitória vem, né? Com Deus a vitória é certa. E uma empresa nova foi administrar esse hospital. Eu sabia que tinha uma pessoa já na empresa que ocupava a mesma cadeira que eu. Ficou muito claro para mim, veio umas palavras, né? E inicialmente você acha que não é para você, mas posteriormente eu fui me atentando, me aprofundando, escutando em casa, escutando nos locais, né? Durante as outras atividades eu falei, vão me desligar. Após eu fazer todas as transições, fazer tudo que for necessário para que os funcionários sejam subrogados, vão me desligar, tenho certeza. E a palavra veio e, de fato, foi o que aconteceu. E eu fiquei durante um período, eu fui fazer cursos, eu descansei um pouquinho e comecei a fazer uma nova busca, né? Perceber, pedindo para Deus um direcionamento. A minha formação é jurídica, mas para onde eu deveria ir, o que eu deveria fazer, né? Se eu deveria advogar, abrir escritório, ou se eu continuava a trabalhar para a empresa da maneira como eu sempre fiz, buscando a direção de Deus. E eu comecei a passar por processos seletivos e não obtive resposta de nenhum. E eu comecei a buscar de Deus, né? Olha, Senhor, eu quero saber o que é, eu quero saber o que é, e não vinha assim. Isso aconteceu de abril a setembro. E quando foi setembro, eu falei chamei minha mãe e meu pai, eu falei, mãe, eu vou fazer um intercâmbio. Chamei minha mãe e meu pai, conversou, meu pai apoiou, não fez nenhuma reticência. Minha mãe falou, olha, minha filha, se é o que você está almejando agora, faça conforme você quer, né? E eu falei, só que eu vou esperar a resposta na palavra de Deus. Eu já tomei direção sem Deus estar comigo, achando que Deus estava comigo e Deus não estava. E eu sei muito bem que voltar, percorrer o caminho de volta é muito difícil, né? E eu falei, eu não vou passar por isso novamente. Então eu vou esperar na palavra, uma resposta na palavra. E eu até brinquei assim, né, com a minha mãe. Eu falei, se Deus não desenhar, eu não vou sair daqui. E eu comecei a ver, né, algumas empresas, comecei a ver alguns lugares. Eu tenho amigas que moram na Europa, outras que moram na América. E eu comecei a pesquisar, entrar em contato com alguns consultores, enfim. E aí, de setembro a dezembro, eu comecei a pedir para Deus, buscar, veio o propósito da mudança. E no último jejum, porque eu estava ficando doente constantemente, e pedindo para Deus, né? Eu falei, olha, eu não quero ficar tomando remédio, e assim,
eu fiquei bem doente, assim, constantemente, não tinha parado. Eu acabava de sarar, já ficava doente novamente. E a bispa pregou aquela palavra falando sobre maldição, né? Que maldição sem causa não pega. E eu falei, olha, Deus está falando comigo e prestando atenção, né? No último jejum do ano. E aí, pedindo para Deus, Senhor, me mostra, porque eu quero saber se é para eu fazer esse intercâmbio, se eu continuo procurando recolocação. Eu preciso saber qual decisão eu vou tomar. E me veio, assim, no último jejum, né, o que era. E assim, quando eu estava no hospital, eu trabalhava com duas gerentes do financeiro, que foram pessoas que pesaram bastante a minha vida durante o período, forjaram documentos, enfim, dificultaram muito para que as coisas fossem cumpridas da melhor maneira possível. Era um mar de corrupção, então quando a gente não se dobra, né, vem a pressão, vem tudo para cima da gente. Eu fui trancada em sala, fui ameaçada, o diretor do hospital me ameaçava, e aí jogava os funcionários contra, tinha problema no hospital, ninguém vinha assumir. Quando você exerce cargo de liderança, você vira alvo das pessoas, né, dependendo da situação, mas eu nunca me corrompi, nunca cedi e continuei firme na palavra, né? E no último jejum veio, porque a transição dos funcionários, no último mês, eu fiz um cálculo, acabei falhando nesse cálculo e teve um levante absurdo no hospital. Como a fama era de que a empresa, tipo, mexia no dinheiro, né, desviava a verba, os funcionários, quando eu fui falar para os funcionários, calma, que se a falha é minha, a gente vai sanar tudo, vamos verificar. Os funcionários, não, o problema não está com você, você não erra nunca, sempre esclareceu, sempre fala tudo para a gente. Não era, só que a falha tinha sido minha. E eu, na ânsia de fazer, de entregar tudo, porque eu tinha prazo, tinha uma série de coisas para cumprir, eu não me atentei. E isso, do mesmo jeito que se levantou, aquilo caiu assim, e depois eu fui desligada e o tempo passou, só que algumas pessoas ficaram com aquela sensação de terem sido lesadas. E eu não estava mais na empresa, tipo, para responder por nada disso. Só que daí, no último jejum, me veio isso, me veio a pessoa, essa gerente que pesava a minha vida e que forjava documento, e que adulterava gráfico, relatório, uma série de coisas. E eu falei, eu vou fazer o que Deus está me pedindo para fazer, né? Eu não vou ligar porque ela não vai me atender, mas eu vou mandar um e-mail, vou fazer tudo o que eu tenho para fazer, pedir perdão, tudo, falar da minha falha, que me veio tudo, né? A mente no último jejum. E aí eu fiz isso, até falei, vou copiar uma outra gerente, que era uma pessoa que pesava também, que era muito difícil, que corroborava para que as coisas ficassem piores do que já eram. E aí eu fiz a minha parte, que Deus estava requerendo. E eu falei, meu pai, os consultores começaram a me apertar, veio o prazo para marcar a viagem. E eu falei, se Deus não desenhar, eu não vou tomar nenhuma decisão. E aí o ano virou, né? No dia 5 de janeiro, a bispa, no programa da meia-noite, eu aguardando, escutando a palavra, né? A bispa falou, eu não sei qual é o seu fica, mas Deus está mandando você ficar. E pregou sobre aquela palavra que não era para Isaac descer para o Egito. E eu falei, eu entendi, eu não vou fazer intercâmbio nenhum. Falei, olha, senhor, o senhor sabe de onde só sair não entra, o senhor sabe da minha despesa, o senhor sabe das minhas necessidades, o senhor conhece tudo, né? E Deus me levantou clientes, né, para eu atuar como consultora, para não pegar processos longos, coisas que demandavam muito tempo, porque eu estava buscando recolocação, e supriu todas as minhas necessidades nesse inteirinho, e eu fui fazendo processos seletivos. Só que um dia meu telefone tocou e uma headhunter, não era um recrutador, era uma headhunter, falou que precisava falar comigo, né, e que tinha uma vaga no meu perfil. E aí eu falei, eu não conheço você, eu não sei, né, quem é você, do que se trata. E ela falou, não, eu preciso do seu currículo atualizado, eu tive acesso ao seu contato e tem uma empresa procurando um profissional no seu perfil, né, eu preciso que você participe do processo. E são processos longos, né, há um desgaste aí, a gente vai pedindo para que Deus renove as forças, para que Deus defina as coisas, né, e vindo, buscando, fazendo jejum, buscando,
E veio o propósito do início do ano e eu pedindo, né, para que Deus definisse as coisas. Eu fiz alguns outros processos e eu sempre trabalhei muito longe da igreja. Eu sempre morei em outro município, aí eu mudei para próximo, eu mudei para São Paulo, para 7 quilômetros daqui de distância da igreja. E eu falei, Senhor, por favor, eu trabalho a 2 quarteirões do maior centro financeiro que tem no Brasil. Eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu não quero dar a volta no mundo, eu quero, né, ter tempo hábil para congregar, para chegar, não quero mais chegar atrasada, eu não quero ficar sem fazer nada, eu quero ajudar na obra, de alguma maneira contribuir para alguma coisa e eu não quero mais isso. E buscando de Deus. E aí eu fui fazendo esse processo, só que eu não sabia qual era a empresa, qual era o cliente, né? Eu fui conhecer essa Red Hunter, eu fui fazer um teste psicológico e eu sou péssima em testes psicológicos, a gente tem que ter consciência das deficiências da gente, né? E eu pedindo para Deus me ajudar, porque para que Ele me favorecesse, porque eu sabia que se não fosse Deus eu, né, podia não conseguir isso. Só que eu não sabia qual era a empresa, qual era o salário, eu não sabia de nada do que se tratava. E aí eu fiz esse teste e ela falou assim, ó, preciso que você venha aqui, que você foi aprovada, o cliente já te aprovou, mas eles querem te conhecer, você vai passar por uma nova sabatina. E aí eu descobri qual era a empresa, mas eu não tinha noção do tamanho, assim, do grupo, né? E aí eu descobri o nome da pessoa, de um dos presidentes, eu pedi para a pastora Thalita dar o nome dessa pessoa para a bispa, né, para orar. E eu estava clamando a Deus por definição, porque eu falei, Senhor, eu fiquei, o Senhor está suprindo as minhas necessidades, mas eu quero trabalhar, né, é meu sonho. Eu estou galgando uma posição faz tempo, né, e vim pedindo isso nos projetos de conquista, né? E a gente busca, as palavras vêm, só que é importante ressaltar que não é instantâneo, existe aí um processo, um tempo hábil para que as coisas ocorram. Você se aproxima de Deus e Deus se aproxima de você, você cede, você doa, você perdoa, você tem um caráter forjado, você assume, você repara os seus erros, vai reparar as coisas as quais você não devia ter feito e fez. E isso tudo requer um tempo. Não é porque a palavra veio, para uns pode acontecer amanhã, mas para outros existe um tempo hábil para isso. E esse foi o meu caso. E nesse inteirinho eu fui sendo trabalhada. No meu caráter outras coisas, foi sendo trabalhada a minha tolerância, a minha paciência, sabe? Eu tinha um gênio dificílimo, isso tudo foi trabalhado. Você vai aprendendo a ser mansa, porque eu não era mansa. Eu tinha um comportamento, eu sempre pendia para me isolar, eu sempre gosto muito do meu silêncio, do meu canto, de fazer minhas coisas, eu e Deus, e não é assim. Deus me chamou para cuidar de pessoas, para, sabe, ser apoio para as pessoas, para dar informação que as pessoas não têm, tirar as pessoas da escuridão, né? Foi esse o dom que Deus me deu, essa é a minha profissão. Então, assim, não é só para eu ter um cargo, é para eu ser, sabe, eu ser algo para alguém, sabe? Um instrumento, sabe? Assim como pessoas me favoreceram, para eu favorecer a vida das pessoas também. E isso tudo você vai entendendo à medida, né, que você vai se aproximando de Deus, que você vai aprendendo na palavra, que você vai crescendo, que é o que a bispa nos ensina, queira crescer, escute e queira crescer, né? E você vai buscando, porque eu falo, eu não quero que seja em vão, porque você investe tempo, você investe uma série de coisas, né? E a gente não pode ficar aí sentada e achando que as coisas vão acontecer sem que você mude, né? E aí eu fui lá com eles na empresa e eu tinha certeza, assim, né? Eu falei, essa vaga é minha, eu tomo posse. E eu não tinha alguns requisitos, né? Eu tinha formação, as formações necessárias, as especializações, só que eu nunca tinha atuado nesse ramo de educação. E era condição sine qua non. Eu falei, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. O Senhor pode. O Senhor está vendo o tamanho disso aqui, o tamanho dessa estrutura. E, posteriormente, eu fiquei sabendo que são 24 CNPJs, é um grupo enorme, né? E eu fiz o processo. E no último minuto eu fui testada, porque é um grupo que tem uma outra fé, uma outra formação. E eu falei, não vou negar minha fé. Deus está aqui comigo e o que tiver que ser, vai ser, sabe? Isso é um teste para mim e eu não vou negar. E aí a pessoa, um dos presidentes é um padre, e ele falou, olha, você sabia assim? Eu falei, sabia.
Ele falou assim, você vai na igreja católica? Eu falei, não, minha igreja é 2 quilômetros daqui, eu congrego em tal ministério, tem várias obras assistenciais, assim, assim, assim. E ele falou, eu já ouvi falar, ele falou para mim. Falei, não vou negar, é uma coisa que eu vivo, a minha vida, né? E aí, assim, para honra e glória do Senhor, Deus me deu essa vitória. Eles criaram esse cargo, não tinha. Eu vou coordenar essas 24 empresas. Eles me passaram todo o organograma da empresa, né? Abaixo dos presidentes estou eu para responder por 5.000 funcionários, né? Então, assim, eu sou muito grata a Deus, muito, porque eu tenho consciência de que eu jamais, por mim, pelos meus diplomas, pelo conhecimento que eu tenho, por tudo que eu estudei, eu teria acesso a isso se não fosse Deus. Porque lá atrás eu só colecionei diplomas, eu não tinha a bênção de Deus. E hoje, assim, diante disso, eu tenho certeza que Deus sonha em tudo, sabe? Nos detalhes, nos detalhes. E toda decisão que você pauta na vida, que você entrega nas mãos de Deus e fala, Senhor, o Senhor tem isso comigo, e você sabe esperar o tempo certo, agir da maneira correta, porque às vezes eu sempre quis, eu sempre galguei, eu me preparei para isso, mas eu não estava, assim, eu me preparei de um lado e não tinha preparação de outro. E precisou todo esse processo lá no lugar difícil, toda aquela pressão, aqueles dias terríveis, em lágrimas eu agradeci a Deus, porque eu sabia que Deus tinha algo muito melhor para mim, algo muito maior, mas que eu não podia encurtar o caminho, eu não podia pegar um atalho. E eu sou muito grata a tudo que eu aprendi, a essa palavra, a esse ministério, as pessoas que me apoiaram, a pastora Thalita, sabe, que sempre está ali comigo, eu converso com ela, né, eu sou bem fechadinha, assim, é uma pessoa que eu me sinto à vontade, a intercessora Beth, a Célia, que está sempre orando, procurando saber como eu tô, sabe? A todo o ensinamento que eu recebo aqui, sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito, sabe? Que assim, eu busquei isso tanto tempo e quando Deus prepara a gente, as pessoas têm um ledo engano de que as coisas demoram, e não é que demora, você não está preparado para aquilo, sabe? E hoje eu tenho outro comportamento, outra cabeça, outra visão da vida, sabe? E tudo isso eu aprendi aqui. Aquela pessoa que explodia, hoje pensa 2 vezes antes de abrir a boca, sabe? E às vezes as pessoas falam, eu não reconheço você, porque eu falo, não tem que reconhecer mesmo, porque ficou lá atrás tudo, e eu sou muito grata a Deus, ao ministério, a todas as palavras que vêm do altar. Tudo que vem vale a pena, sabe? Você abrir mão, você ceder, você mudar, você pedir perdão para quem tiver que pedir, reparar o que tiver que reparar, procurar. Se não der por telefone, manda e-mail. Se não der por e-mail, dá um jeito, faz sinal de fumaça, mas obedeça a Deus porque vale a pena. E assim, o quanto Deus me recompensou, sabe? Por ter esperado, ter tomado a decisão. Lá atrás eu enfiei os pés pelas mãos e eu falei, eu não vou fazer isso de novo, sabe? Ter ficado com a palavra. Ou seja, a senhora passou pelos processos, parou de cortá-los, obedeceu fielmente o que Deus falou com a senhora na palavra, não desistiu em momento algum. E a senhora pode nos dizer que a senhora está vivendo o extraordinário? Extraordinário, porque assim, é uma coisa surreal, é uma coisa que só quem está vivendo o que eu estou vivendo pode falar, eu não consigo, tipo, pôr para fora, expressar, sabe, o que Deus fez, porque é uma coisa, eu aceitei um trabalho lá atrás, um propósito com um salário, tipo, absurdo, que eu falei, eu não dou conta disso, e lá atrás, porque eu obedeci, porque a bispa sempre fala pra gente não desprezar os pequenos começos, sabe? Até para quem está esperando definição na vida profissional ou em outras áreas da vida, isso é muito importante, não desprezar os pequenos começos, porque eu precisei desse começo lá atrás, passar por esses processos, ser moída literalmente, ser pressionada da maneira como eu fui, e as pessoas às vezes falavam que trabalhavam comigo, olha, eu não acho isso normal, as pessoas perseguem você demais aqui, tudo as pessoas tentam colocar a culpa em você, fazer que as coisas virem contra você. Eu falo, não é demais, é Deus, eu sei que é Deus que está fazendo isso, que está permitindo tudo isso. E muitas vezes eu achei que eu não fosse dar conta, mas hoje eu olho para trás e eu sou muito grata, porque às vezes você está passando por dor e você não vê a hora daquilo acabar, só que você não entende o que Deus vai fazer lá na frente com aquilo que você passou.
passou, sabe? Com esse processo que você viveu. Então, não adianta pular processo, não adianta achar que as coisas são num piscar de olhos, é ceder, é obedecer, é se dedicar, sabe? É ter humildade de reconhecer que nós não somos nada, sabe? E de que Deus é tudo, de que nós dependemos de Deus, que não é diploma. Porque muitas vezes eu acreditava que faltava algum curso, alguma coisa, e não era, faltava a bênção de Deus. Eu tinha tudo, mas eu não tinha o principal, que era Deus. E eu sou muito grata, muito mesmo. Hoje, com essa mente renovada, esse novo espírito, fortalecida, a senhora que hoje conquistou o que a senhora tanto almejava, que era uma posição profissional. A senhora se sente feliz e abençoada? Muito feliz, abençoada, honrada, que eu acho que o que Deus, Ele fez infinitamente mais do que eu imaginei, assim, sabe? E às vezes as pessoas, a bispa fala do dízimo, fala sobre uma série de coisas, e eu jamais pensei de ganhar o que eu vou ganhar, sabe? Então, assim, é você dizimar mesmo, ser fiel no pouco, sabe? Às vezes ceder, abrir mão de alguma futilidade, algum luxo, que às vezes a gente é muito movida a esse tipo de coisa. Ai, mas eu queria tal coisa. E se lançar, sabe? E eu, quando eu mudei a mentalidade para esse tipo de coisa, eu vi Deus comigo. Quando as minhas reservas acabaram, eu vi Deus prover várias pessoas que tinham contato comigo. Eu não distribuí um cartão, eu não fiz um telefonema. E essas pessoas me procuraram, sabe? Durante esse período, até eu me recolocar, durante esse tempo que eu precisei que Deus suprisse as minhas necessidades, Ele supriu de fato. Mas o que é isso? É você ser fiel no dízimo, na oferta, você abrir mão, sabe? Você não pensar, ai, mas eu só tenho isso, eu tenho tal coisa para fazer, eu quero tal coisa. Você não pensar, você se lançar e obedecer, porque Deus, Ele recompensa no momento que você mais precisa, sabe? Aquela coisinha da farinha na botija, do azeite pouquinho, veio e olha, nada do que eu falar eu consigo expressar o que Deus fez nesse período, sabe? É obedecer. Eu sou muito grata a Deus mesmo, ao ministério, à bispa, por tudo que ela nos ensina, por tudo que ela passa, sabe? Grata a Deus por tudo.